Nós vamos falar sobre 3 pontos: missão, avivamento e escravidão. Mas pastor, o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. Mas escravidão tem a ver com missão e tem a ver com avivamento? Sim, escravidão tem a ver. E eu vou passar 2 vídeos aí para você, a Michelle vai soltar ali para nós, a nossa técnica lá do Data Show, e ela vai soltar o primeiro, que é missão. São vídeos pequenininhos, mas que é importante você refletir sobre isso, para nós entendermos e chegarmos numa conclusão aqui no final desse culto. Nós vamos ver o que é missão. O que é missão para você? O que é missão para a igreja? O que é missão para o reino? São coisas que nós precisamos refletir. Está pronto aí? Pode soltar então. A igreja tem uma missão ou a missão de Deus tem uma igreja? Nós temos aqui na parte central de São Paulo uma missão extraordinária, que é fazer discípulos através dos métodos de Cristo. Com que objetivo? Para expandir o reino de Deus. Eu gostaria de lembrar a você que Deus, na sua essência, Ele tem essa missão. Porque Deus envia Jesus para salvar a humanidade. É um plano que foi feito desde a fundação do mundo. Então essa questão da missão está na raiz do caráter do próprio Deus. E depois Deus e Jesus enviam o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo nos enviam, portanto, nós somos enviados. Ele pede que nós saiamos da nossa tranquilidade, da nossa zona de conforto e que nós possamos ir aonde se for necessário, onde precisamos servir, onde podemos implementar os métodos de Cristo. E eu queria ler para você o que está em João, no capítulo 20, no versículo 21, que diz: Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Com a entrada do pecado no mundo, a terça parte dos anjos saíram de lá com Lúcifer ou Satanás. E a missão de Deus é salvar o perdido e também repovoar este local que está aguardando a você, a sua família, a sua comunidade. Deus espera que você se engaje. Deus espera que você aceite o desafio de ser enviado. Esse enviado, a gente pensa que pode ser apenas para a África, no aspecto transcultural, mas você é enviado talvez a atravessar a rua e falar com alguém de uma outra cultura do outro lado da rua. Aceite o desafio, seja um missional, tenha a missão de Deus encarnada no coração, ouça a sua voz e decida fazer a vontade dele. Você quer ser enviado? Tenha a missão de Deus no seu coração. Avivamento, como o nome está dizendo, é quando o Espírito de Deus visita o seu povo, que antes estava num estado de dormência, de amortecimento, trazendo nova vida, renovação, ânimo espiritual, iluminação, clareza de pensamento, mais amor, mais desejo de santidade, apego à palavra de Deus e paixão por fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Avivamentos aconteceram no período do Antigo Testamento, quando Deus levantava juízes, profetas e reis piedosos e que traziam o povo de Deus que estava desviado de volta à verdadeira adoração e ao verdadeiro culto. No período do Novo Testamento, nós encontramos o dia de Pentecostes, aquele dia em que o Espírito de Deus veio sobre a igreja toda reunida, capacitando-os para cumprir a vontade de Deus. Nas palavras de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E a longa história da igreja cristã nos mostra exemplos de períodos em que a igreja de Cristo declinou, se afastou da vontade de Deus, da palavra de Deus, adotando práticas e doutrinas estranhas a ponto de se tornar irreconhecível. Um bom exemplo de uma intervenção de Deus em avivamento foi a reforma do século XVI, que não foi somente uma reforma da liturgia, da eclesiologia e da doutrina da igreja, mas da renovação dos corações, do desejo de amar a Deus
com sinceridade e fazer a vontade dele aqui nesse mundo. Depois da reforma, a história da igreja nos informa quantas e quantas vezes avivamentos aconteceram em países como o país de Gales, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a África do Sul, na Indonésia e em muitos outros lugares onde a palavra de Deus foi pregada e anunciada. Se o Brasil já passou por um avivamento, só pode ser respondido se nós entendermos avivamento como sendo esse retorno a Deus em arrependimento, mudança de vida, trazendo impacto para a sociedade e para a nação ou cidade onde ele acontece. E a história da igreja no Brasil não nos permite dizer que já houve um grande avivamento em grande escala no Brasil, mas nós não podemos negar que Deus tem estado presente na vida da igreja brasileira, na história da igreja no Brasil, e nós vemos sinais de reavivamento, de mudança de vida, pessoas sendo transformadas e intervenções poderosas de Deus, abençoando a sua igreja e mantendo a sua igreja pura, viva, ativa, mesmo em meio ao caos das seitas e das confusões doutrinárias que permeiam a vida da nossa igreja. Eu creio que nós devemos orar constantemente para que Deus nos visite poderosamente, com uma renovação espiritual, reformando. Nós não podemos separar as duas coisas, avivamento e reforma. Reformando a vida da igreja, trazendo a igreja de volta à pregação fiel da palavra, à celebração correta dos sacramentos e ao exercício da disciplina. Oremos por avivamento. Então nós vimos que para avivamento, né? O que precisa para isso acontecer? O que precisa? Opa, está longe. Precisa ter entrega. Entrega do nosso ministério, entrega da nossa vida, precisa ter arrependimento, entrega dos nossos pecados, renúncia dos nossos sonhos, para que haja o avivamento. É isso que precisa para acontecer. Agora, quando isso acontece? Quando? Ô, Michele, acho que vai ser mais fácil você passar aí, viu, que eu estou embaixo. Então, volta aí. Quando isso acontece? Quando entendemos o valor do sacrifício na cruz. A gente sempre fala assim, não, a gente, né, tem um sacrifício na cruz e tal, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, mas a gente entende isso. Agora, a gente não dá o devido valor a isso. Nós, como igreja, muitas vezes nós não damos o devido valor a esse sacrifício. E se nós entendermos, aí sim há o próximo ponto. Se nós entendermos, há a entrega. E aí nós sabemos disso, mas nós vivemos isso? Nós vivemos essa entrega por completo? Essa pergunta que eu tenho para você nessa noite. Vamos ler lá em Êxodo 21, do 1 ao 6. Não precisa abrir sua Bíblia não, que está aqui, ó. Vamos ler aqui, que é todo mundo ler a mesma versão, ó. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, de alforria, né? De graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que nós vemos aqui? Uma instrução na lei de Moisés, falando sobre a escravidão. Mas você fala assim, pastor, como que Deus poderia estar colocando uma lei sobre escravidão? Hoje a gente não aceita mais a escravidão, não é verdade? A gente tem certeza de que a escravidão humana foi um terror para a humanidade. Amém? Mas e por que Deus colocou uma lei específica sobre isso? A Bíblia diz que a lei é uma sombra das coisas vindouras, que virão. E todo escrito que está ali é para nosso crescimento e entendimento. Amém? Mas Deus colocaria uma lei ali por quê? Da mesma forma que Deus colocou ali
coisas que hoje nós não aceitamos, por exemplo, a bigamia. O homem tinha mais que uma mulher, hoje não. Mas tudo isso foi necessário, tudo tinha um propósito. Nada está escrito na Bíblia sem um propósito. Amém? Porque olha aqui que lá em Hebreus 10, 1 diz. Pode passar aí, Michele. Hebreus 10, 1. A lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. E nesse texto que nós lemos ali, fala a história do escravo, diversas situações, mas uma coisa foi falada ali no final daquele versículo, daquele texto, o quê? Que se o escravo, por amor, quiser continuar servindo o seu dono, ele, a sua mulher e seus filhos continuariam, que ele não queria alforria, isso se ele quisesse, por amor, servir ao seu senhor ali. E aí o que acontecia com esse escravo? O dono dele levaria até o juiz, até a ombreira, e faria o quê? Um furo na orelha. E todo mundo que visse aquele escravo na rua, no mercado, na casa grande, ou qualquer lugar que fosse, saberia que aquele escravo servia ao seu senhor por amor. Por amor. Mas aí, pastor, o que isso tem a ver com missão? O que isso tem a ver com avivamento? Isso é escravidão, sim. Deus foi muito além dos dias de Moisés para deixar essa instrução ali. Foi muito além. Ele aborda nesse texto o nosso relacionamento com Deus hoje. Nós precisamos entender o senhorio de Jesus para as nossas vidas. Ele não é só o nosso Salvador. Ele não é só o nosso, que conquistou a salvação para nós. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Deus é nosso Pai Celestial. E nós somos filhos amados e somos herdeiros dele. Mas nós também somos servos. E servos é o quê? São o quê? Escravos. Servos são escravos. Então, nós somos escravos ainda? Mas a abolição já teve lá, a princesa Isabel já deu a lei áurea, né? Nós não somos escravos dos homens. Nós somos escravos de Deus. Amém? Só se nós entendermos que nós somos servos, escravos, que nós vamos conseguir ter a noção que nós precisamos fazer missões e nós teremos assim um avivamento. Por quê? Porque a gente só consegue entender sermos servos se nós entendermos a obra de redenção de Jesus na cruz. Por exemplo, vamos supor lá no Antigo Testamento, né? Se eu endividasse, contraísse dívidas, o Valtenci, vem cá, Valtenci, veio aqui e comprou minhas dívidas, comprou os meus bens com os meus credores. Eu passo a ser escravo do Valtenci, certo? Ainda não é por amor, estou brincando. Eu virei escravo dele. Mas aí o meu irmão Targino, que é meu irmão de sangue, se compadeceu com amor à minha vida, porque o Valtenci, ele sabe que o Valtenci é cruel, é um cara mau, né? E aí o Targino vem e me compra do Valtenci. Passa aí, 2 milhões pelo menos. Hein? Me compra do Valtenci, ele é meu irmão de sangue, ele foi lá e comprou a minha dívida. Isso é um texto bíblico, isso aqui está escrito na Bíblia, isso. E eu passo a ser então escravo do Targino, do meu irmão. Só que a relação entre irmãos aqui é o quê? É diferente. Existe o que aqui? Amor. Existe amor. Diferente do que existia ali. Mas aí então você quer dizer que sair de uma escravidão para ir para outra é a mesma coisa de que sair do espeto e cair na brasa. Não, porque aqui existe uma relação de amor. E foi isso que Jesus fez por nós. Quando o homem pecou, ele foi comprado como escravo pelo pecado, por Satanás. Está amarrado em nome de Jesus, viu? Mas foi comprado. E aí veio Jesus, nosso irmão, pagou o preço para nos resgatar da obra de Satanás. E aí nós passamos a ser donos de quem? De Jesus. Então nós continuamos escravos, só que escravos de amor. Amém? Amém? Obrigado. Essa é a obra de redenção.
Essa está a diferença da escravidão. Nós somos escravos de amor, porque nós escolhemos servi-lo. Nós escolhemos seguir um caminho de servidão por amor. E Jesus, Deus, não nos trata como escravos, como um dono cruel. Ele nos trata como filhos. Amém? Pode passar aí. Foi isso que Jesus fez. Ele nos conquistou. Ele nos comprou como uma dívida paga. Amém? Você foi pago por alto preço naquela cruz. Você que é líder tem que entender isso. Você é um escravo de amor porque você foi comprado de um outro dono, um dono cruel, que é o pecado, né? Que é a morte espiritual. Sim. Esse relacionamento de amor, muito importante. E aí lá em Apocalipse também, 5, versículo 9b e 10, diz assim: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então você reinará sobre essa terra, amém? A sua liderança perpetuará, porque a sua semente será bendita. Amém? É isso que a palavra diz para nós. Nós reinaremos sobre a terra e nós assim traremos o avivamento, mas nós só faremos isso se houver uma entrega. Uma entrega. Vamos ler outro texto lá que Paulo falou aos Colossenses. Diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, líder? Amém? Nós somos comprados, teve a redenção. Então, quando nós entendemos essa redenção, nós entendemos que nós somos escravos de amor dele. Nós somos escravos de amor, sim. E quando nós entendemos isso, pode passar, que nós somos escravos de Cristo, quando nós entendemos isso aqui, essa frase, nós podemos nos comparar com aquele escravo do texto que nós lemos, que ele foi marcado por uma decisão dele, e nós precisamos decidir ser escravos de amor. E decidir ser escravo de amor é renunciar à nossa vida. Aquele escravo daquele texto que nós lemos, ele renunciou à sua vida em prol do seu Senhor. Nós precisamos fazer renúncias nas nossas vidas, principalmente os líderes. Os líderes precisam renunciar muita coisa, porque ele entende a redenção, porque ele entende o propósito de Deus para a vida dele. Ele entendeu o valor do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Amém? Ainda que o Senhor, por direito de compra, pela redenção, seja nosso proprietário, ele não impõe seu senhorio sobre nós. Ele não impõe. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos condições de escolher se nós queremos ser esse escravo de amor ou não. Mas a melhor decisão para nós é decidirmos ser escravos de amor. Amém? Amém? Vamos ler um outro texto. Pode passar aí. 1 Coríntios 7, 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então nós somos sim escravos do Senhor. Nós somos escravos, comprados com o preço que foi pago ali naquela cruz. É o que somos, é a nossa genética. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele e nós somos resgatados ali, nós somos comprados. Então, o que nos leva a amar Jesus? Pode passar. O amor dele. O que nos leva a amar Jesus? Foi o amor dele por nós. Isso, o sacrifício que ele fez naquela cruz, é o que nos faz amá-lo. Não, mas pastor, não é essa a explicação. Sim, foi o amor dele que fez ele se entregar por nós, conquistar essa redenção para nós, e isso nos faz entender que ele nos ama e por isso nós o amamos. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Ele nos constrangeu pelo seu amor,
né? É o entendimento do seu amor por nós que nos fazem nos entregar como escravos de amor a Ele. E quando nós entendemos, nós somos constrangidos a uma resposta de amor. Quer ver? Lá em 2 Coríntios diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, né? Como o pastor Cidinho falou ali, ó, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós temos que viver por nós mesmos? Nós temos que viver por quem? Por Ele, por aquele que por nós morreu. Por aquele que por nós morreu. E isso exige uma coisa, pode passar. Exige uma renúncia da nossa liberdade. Como assim, pastor? Sim. A Bíblia diz que nós somos livres para todas as coisas, mas nem tudo nos... Então, quando nós optamos em não pecar, mesmo podendo pecar, nós estamos renunciando à nossa liberdade. Quando nós estamos decidindo obedecer a uma instrução, alguma coisa que foi colocada por uma liderança, nós estamos renunciando à nossa liberdade. Isso é bíblico? Sim, mostrei no versículo anterior. Há um rei, há um senhorio. Caminhar com Cristo é desistirmos de sermos donos da nossa própria vida. É preciso ter uma entrega total. E aí nós vemos hoje, né, como está na liderança, é um treco complicado, que a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, né? E aí a gente começa a ver alguns posicionamentos, algumas coisas, e aí a gente vê pessoas não abrindo mão do seu cargo, pessoas que querem estar no púlpito pregando, pessoas que não querem sair da sede, querem ficar aqui agarrada, não querem ser enviadas, não querem ir para as congregações, para as unidades, não querem ir para os bairros, não quer abrir sua casa, não quer servir a igreja, não quer servir o ministério. Está cercado de vaidade, no seu reinadozinho particular. Se você não é dono da sua vida, você não é dono do lugar onde você está. Como eu não sou o dono desse lugar. E aí nós vemos pessoas agarradas ao comodismo de estar numa sede bonita, com ventilador, porque não quer largar o lugar de status, de ser portas abertas. Eu estou falando sério, gente, tem isso aqui dentro. Tem isso aqui dentro. Pessoas querendo plataformas, pessoas querendo os holofotes. Sabe o que outro dia eu ouvi de um líder? Pastor, você tem algum problema comigo? Estou jogando direta não, viu, meus irmãos? É direta mesmo. Aí a pessoa virou assim para mim e falou assim, não, meu irmão, se você não me conhece há tantos anos, se eu tivesse um problema com você, eu já teria chegado e resolvido. Hã? Já, não já? Vocês me conhecem, sabe, né? Aí eu falei, não tem problema com você. Por que você está perguntando isso? Por que você não me escala para pregar? Eu falei, Aí o estômago vai lá no dedão do pé e volta, né? Eu falei, irmão, pode ter certeza que o dia que Deus falar para eu te chamar para pregar, eu vou te chamar. O dia que Deus colocar no meu coração para te escalar, eu vou escalar. Agora, eu fico brigando lá em casa, Carol é minha testemunha, para ver quem vai pregar no domingo. A gente fica lá. Não, amor, domingo, hoje era a Carol, porque amanhã é ela, aí coincidiu, né? Aí ela não quis, não, amor, é você. Aí a gente fica assim, que eu passo até mal. Aí eu falei isso para ele, mas diferente de você. Nós estávamos lá atrás, quer ver? A gente estava lá atrás. Aí, meus irmãos, olha para você ver. Ele falou assim para mim, diferente de você, pastor, eu gosto de estar lá em cima, no alto, pregando. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Mas você pode ficar tranquilo que o dia que Deus me chamar, Deus falar no meu coração, eu vou te chamar. Então o que nós temos visto é uma mesquinharia de querer estar nos holofotes. O que é estar aqui? Nada. Não, sim, mas diante da missão que Deus colocou na vida de cada crente estar aqui não é nada. A maior missão do crente é o quê? Ganhar almas, fazer discípulos.
Essa é a missão que o escravo de amor precisa entender que ele precisa fazer. É essa a missão. E quando todos nós entendermos isso, virá sim um avivamento sobre essa cidade, virá sim pessoas renunciando os seus sonhos, renunciando suas vidas, para poder cumprir o propósito de Deus para essa nação. Amém? Quando nós sairmos do nosso troninho, da mesquinharia, de estar no nosso poderzinho, a nossa tribo, o rebanho não é nosso, o rebanho é do Senhor. Os liderados que Deus colocou na sua mão não são seus, são do Senhor. E nós precisamos entender isso, que a missão é da igreja, a missão de fazer discípulos, de cuidar de vidas. Amém? Pode colocar, quando que o avivamento virá? Quando o avivamento virá? O avivamento virá quando houver arrependimento. Arrependimento das nossas posturas como líderes, das nossas vaidades, dos nossos projetos pessoais de ascensão na igreja. Aí vai vir o arrependimento e o avivamento virá, quando nós entendermos o projeto de Deus para nós. Pode passar. A nossa missão é buscar esse avivamento, entendendo que precisamos ser escravos de amor. Ser escravos de amor. Amém? Estão assustados aí, meus irmãos? Vocês vão assustar mais agora com o vídeo que eu vou passar de 2 jovens que entenderam isso. Que entenderam, enquanto eles colocam ali. Entenderam isso. E eles se entregaram como escravos. Sabe para quê? Para eles poderem evangelizar. Para eles poderem levar naquele país que eles foram escravizados a mensagem da cruz. E nós hoje estamos correndo de serviço. A gente quer ser visto. Quando a gente chega para alguém e fala, você quer assumir tal lugar? Não quero ir, não me leve. Quero ficar aqui agarrado ao meu ministério. Se você tirar meu ministério de mim, você acaba com a minha vida. Sua vida já está acabada, só de você pensar assim. Está pronto aí, Juan? Pode soltar. A história dos moravianos. A história dos moravianos antecede a reforma de 1500 de Martinho Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. No levante das guerras dos anos 1600, a Boêmia e Morávia, antiga República Tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus líderes foram decapitados. Os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas. Bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados. Foram todos espalhados. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos, procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram de um lugar conhecido como Herrnhut, uma pequena faixa de terra da propriedade de Nicholas Ludwig van Zinzendorf. Zinzendorf assumiu a responsabilidade não apenas supervisionando como dono da terra onde viviam, mas sim para lhes servir de pastor. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O livro devocional conhecido como Lemas Diários, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais amplamente usado entre os cristãos europeus. O ministério moraviano
era fortemente regado por oração. Tiveram uma vigília de oração que durou um tempo de 100 anos, literalmente. Os moravianos não eram altamente educados, nem teologicamente treinados. Eram comerciantes. De fato, os 2 primeiros missionários que foram enviados eram coveiros por profissão. 2 jovens moravianos, de cerca de 20 anos de idade, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Esse tipo de amor nos leva a apoiar os interesses de Deus e a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e glória. Fruto de um avivamento. É um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo. É esse tipo de amor que ardia como fornalha no coração dos moravianos e também será despertado em seu coração. Pois afinal, é o que estamos buscando: mais paixão, mais fogo e mais glória. Você não precisa se vender como escravo dos irmãos. Você não precisa. A obra está aí. Basta você arregaçar as mangas e se entregar. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.